Great War is here. A galera fugiu! Houston, we have a problem. I'll be back. Nice! Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Esta é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele não é Tom Cruise, mas já correu de muitas múmias, Marcelo Pereira. Jesus. Fala, cara, amigo ouvinte. Cara, junho, né? Meio do ano, cara. Porém, um mês muito interessante. Bem, aqui com a gente também, ele não é salva-vidas, mas também corre em slow motion, Renato Marcel. Salve, Rataria, beleza? Cara, já foram 6, que venham mais 6 agora. É verdade. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar todos os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, no @ratos_cast. Você pode falar com a gente também pelos nossos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Nosso tema de hoje, como fazemos todos os meses, no final de todos os meses, nós vamos falar dos filmes de junho de 2017, um mês, na minha opinião, espetacular. O melhor mês do ano de 2017, na minha opinião. Queria saber um pouco de vocês também. Antes da gente começar o nosso cast, eu só queria deixar claro para os nossos ouvintes que nós teremos a nossa clássica e querida ratoeira. Uma ratoeira nacional, uma ratoeira jovial e uma ratoeira patrocinada pela Jequiti. Olha aí, chegou o dia. Escolhida com muito sangue nos olhos pelo senhor Renato Marcel para mim. Por favor, música. Sobe o som. Sobe a música. Sobe o som. Sobe a música, por favor. Ratoeira de hoje, vocês não estão sabendo de nada da ratoeira. Não é verdade? Eu não comentei absolutamente nada da ratoeira. Verdade. É uma ratoeira que vai surpreender vocês. Olha só. Vai surpreender, acho que não da maneira que vocês pensam, mas de uma certa forma. Cara, eu duvido você falar bem desse filme. Sério, eu desisto. Se você falar bem desse filme, eu desisto. Você tá me desafiando a não falar bem desse filme. Bom, desafio, bem, como sempre, desafio tá lançado, hein? Vamos ver, vamos aguardar. Como eu sempre faço um versinho da ratoeira, aqui vai o versinho da ratoeira desse mês. Não vou dizer o nome do filme. Quem escuta a gente sabe qual é o nome do filme. Mas essa é uma música do filme. Pela música, acho que vocês vão entender se eu gostei ou não gostei do filme. Presta atenção, eu vou recitar a música do filme. Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim, e às vezes parece errado. Profundo, hein, cara? Profundo. Perfeito, Maguinho. Vamos começar das fadas, só que desse ano. Vamos começar esse cast com as mensagens dos ratos ouvintes. I'll be writing to you. Que bonito. Não, mas o complemento da vinheta é o que bonito do Maguinho. Claro. Sempre tem. Sempre. Vamos começar com as mensagens dos ouvintes. Mais uma vez, mais um mês de muitas mensagens pro Maguinho. Porra. Ainda muitas repercutindo mensagens. o Alien? Ainda não, né? Repercutindo, mês passado, a gente deixou claro, né, que o Maguinho seria punido por todas as asneiras que ele falou do Alien. Jesus. Aí eu pedi algumas sugestões de como a gente iria punir o Maguinho. Não sei se o Renatão lembra disso, né? A gente falou que... Lembro sim. A gente teve algumas sugestões dos nossos ouvintes, Maguinho, de como você merecia ser punido. Nosso querido amigo Choquito está de volta. Mito. A gente falou que a punição tinha que ser uma punição cinematográfica, né? O Choquito sugeriu que você visse Detetives do Prédio Azul. Nossa. Ele falou que seria um esforço herculano a ratoeira. O Rafael Soares sugeriu Diário de um Banana, que ele assistiu e disse que é monstruosamente ruim. O Gustavo Pérez disse: eu acho que ele deveria pagar vendo uma ratoeira dupla. O dobro do cocô, ele escreveu. Eu acho interessante isso. Não, isso
Por quê? Porque as pessoas estão achando o Alien Covenant um bom filme. Entendi agora. Tá certo. É bem justo isso. Não, Maguinho, olha só. O público pediu uma punição pra você. É verdade. Porque discordou da sua opinião. Tá Então eu certo. acho que é justo. Não, sim. Eu e Renatão julgamos. Ok. Foi pra Câmara, foi votado pelos senadores e voltou aqui. Sim, A gente você deixou na mão do povo, cara. Pois é. A voz E aí do eu povo acho- é a voz de Deus. Renatão, eu gostei dessa ideia aqui do Gustavo, que o Maguinho tinha que ver. Porque o Maguinho vai ver a ratoeira do mês de julho, certo? Sim. Vai ser Correto. escolhida pelo Renatão. Pelo público, eu acho que uma ratoeira dupla é muito justo. E aí nós tivemos outra sugestão aqui, que eu vou falar mais tarde no cast, mas já tem uma sugestão muito boa de uma ratoeira que você poderia ver. Enfim, eu acho que a punição está decidida. Tá bom, Maguinho? Tá, né? Vamos ver o que vai sair daí por... Engraçado, né? Me punindo por expressar minha opinião. Tá muito justo, mas ok, vamos lá. De mãos à Maguinho, olha, eu também tô sendo punido porque eu escolhi a fada, cara. Eu estava fazendo o meu trabalho. É verdade. Estamos aqui pra isso, cara. Tudo é justo. Olha só, nosso amigo Choquito, ele comenta tudo que a gente posta. Ele compartilha, ele deixa opinião, ele deixa as sugestões. Sim. Enfim. com certeza. É o que a gente quer, né, Maguinho? É o que a gente Óbvio, cara. pede. O Choquito, muito... Choquito é o cara que Fala. sabe dos casts de lançamento antes da gente, cara. Isso é fantástico. Pois é, a gente... Bem, então eu quero agradecer muito a presença desse nosso fã número 1, Choquito. Porra, fantástico, cara. De pé, Cacarico. aplaudindo, de pé. Não, muito obrigado mesmo do coração. É o que a gente pede pro nosso público. A gente adora isso, né? A gente tá sempre querendo, a gente sempre fala no final dos casts lá, tá escrito no nosso post também. A gente quer que vocês participem. Queremos mais pessoas como o Choquito que estão sempre ajudando a gente. Então é o seguinte, sobre o cast da Mulher Maravilha, ele disse o seguinte: eu queria muito ter gostado desse filme, mas achei muito romântico. Queria mais aventura e vilões muito mais construídos. Muito hype nesse filme. Por coincidência, o Renato Carreira também disse o seguinte: não me emocionou, muito linda e muito imersa no papel, mas tudo corrido, forçado, uns furos desnecessários, essas câmeras lentas que me irritam profundamente, nivelaram muito o filme por baixo para pegar uma faixa etária mínima. Mas nós recebemos também aqui no Ratoscast algumas outras mensagens elogiando demais o filme, falando que a gente foi muito crítico, no caso eu, e eu acho que dividiu, pelo jeito esse filme dividiu os ouvintes, né, Renato? Acho que essas críticas que foram feitas aqui pelos nossos ouvintes são válidas. São, sem dúvida. Mas aquela coisa, cinema popular, esses filmes blockbuster, eles causam isso, é comum. É um filme de maior acesso ao público, então... Ainda mais esses filmes de adaptação de super-heróis que geram uma expectativa grande, mexem às vezes com a emoção do público, porque são fãs do material de outras adaptações e aguardam muito aquilo, especialmente Mulher Maravilha, que a gente comentou que nunca havia tido um filme no cinema, né? Então a galera tava com esperança. Eu acho justificável, eu concordo com algumas coisas que foram comentadas, mas ao mesmo tempo eu acho que ele foi um filme muito correto no que ele se apresentou. Eu acho que ele foi um filme, como eu disse até no nosso cast, muito honesto em relação ao que é DC Comics. Ele passou bem essa vibe, que pra mim valeu. Muito romantizado, não teve tanta aventura, tudo mais. Mas aí às vezes uns filmes de super-heróis que a gente já vê toda semana saindo, tem aventura pra caramba e acho que não teve, sabe, um desenvolvimento necessário, não teve tanta coisa, só teve muita ação, muita aventura. Sei lá, eu acho que esse filme teve um equilíbrio bem ok. E é um filme de introdução, cara. Então eu relevo essas coisas. Maguinho vai falar um pouco mais da Mulher Maravilha nesse cast de hoje, já que ele não participou do nosso cast da Mulher Maravilha. Sim. Aguardem mais detalhes sobre Mulher Maravilha. Vamos saber se o Maguinho gostou ou não gostou do filme. Mais de 1.300 pessoas, vejam vocês, entre elas Rosiane Costa Ferreira e o Gerson Miguel, criticaram na nossa página no Facebook o trailer do Jumanji, Bem-vindo à Selva, que a gente postou recentemente, né? Não foi um cast específico, mas pelo nosso Facebook, muita gente comenta, muita gente participa também, acho que é legal de falar. Foi um dos posts de maior sucesso do nosso Facebook, é legal falar. Maguinho, Jumanji, é pra tanto, não? Essas críticas todas? Eu acho que todo filme, como eu falei já anteriormente, né, é um retrato da época, entendeu? Que a gente vive. Então, o Jumanji naquela época, nos anos 90, o filme, assim, conversava muito bem com aquele tipo de fantasia, entendeu? Hoje em dia, século XXI, 2017, por você ter o The Rock como o cara pra levantar box office, entendeu? Cara, eu acho que, assim, o filme também, ele é coerente com o mundo que a gente tá passando.
passando, entendeu? Com a época que a gente vive. Eu achei interessante, meio videogame, né? Mas enfim, eu achei meio videogame. Bem videogame. Mas a ideia era essa, né? Eu acho que assim, ele tá sendo justo, cara, e coerente com a proposta dele, entendeu? Uhum. Eu acho que o problema desse filme é o nome ser Jumanji. É o nome, né? Eu concordo com você. Ele é Jumanji Bem-vindo à Selva. Se o nome do filme fosse só Bem-vindo à Selva, onde as crianças botam um cartucho de um jogo chamado Bem-vindo à Selva e são transportados para lá, Sim. vai ser um filme de aventura com elementos de comédia, beleza, que ninguém sabe ainda qual é a parada. Você viu ali aquele pouquinho naquele trailer, ok, mas vai ser uma aventura com elementos de comédia. Vai passar. O problema é ter o nome Jumanji. Porque ali tem tudo, menos os elementos que lembram Jumanji, que fizeram Jumanji. Original, né? Claro. Quem gostou de Jumanji, que é uma sequência, tô botando aqui em aspas, assiste Zatura, do John Favreau, que é mais, né? Que é muito bom e é a parada mais próxima de uma sequência de Jumanji. Verdade. É o que eu falo do Robocop e do Padilha. Se não se chamasse Robocop, todo mundo ia retratar como um bom filme. Olha só, o Renatão recebeu alguns elogios, vários elogios, aliás, por alguns pontos que ele levantou sobre a maneira que as mulheres são tratadas no filme do Drácula, no nosso podcast do Drácula. Bem, por sinal, né? Eu, assim, certamente tirei desse nosso podcast, depois de fazer o podcast, eu tirei muito mais sobre o filme. Foi muito bom essa discussão que a gente teve. E a galera também começou a falar pra gente, né? Publicou, mandou mensagem aqui pra gente, dizendo que a visão da galera mudou ao ouvir o nosso podcast. A nossa função era essa, né? Nesse podcast dos clássicos modernos. Pô, sem dúvida, cara. Foi um grande acerto. É até uma felicidade de saber que teve esse impacto, sabe? E serviu pra poder fazer a galera voltar a conversar sobre o filme e ter uma visão diferente, sabe? Analisar o filme de uma maneira diferente. Porque pra mim, esse cast valeu em especial pra isso. Poder revisitar o filme e poder, como eu até comentei, assistir o filme pelos olhos que eu tenho hoje, com 27 anos, sabe? Então é uma outra parada, com um Renato de outra cabeça assistindo e pega às vezes coisas que a gente, indo comentar do filme só por comentar, não ia pescar, sabe? Até dentro desse podcast, desse cast que a gente fez sobre os clássicos modernos do Drácula de Bram Stoker, o Rafael Veiga escreveu o seguinte: nossa, que legal, adorei o programa, sensacional, sou um grande fã de filmes de terror, adoro essa versão do Drácula e curti muito ouvir um programa dedicado a esse filme. Parabéns, aguardando, ansioso pelo próximo programa. Acho que o Maguinho conhece o Rafael Veiga, né, Maguinho? Pô, conheço, cara, conheço de infância, primão, cara. Então, assim, agradeci a ele lá no Facebook. Cara, eu acho que é isso. Esse parte que o Rapscast tem é fundamental pra isso, cara. Você revisitar um filme que o Renato falou com muita propriedade, você olhar com outros olhos, entendeu? Depois de anos. Cara, isso sinta, porra, diálogos, conversas diferentes. Adorei, cara, o cast. Muito gostoso de fazer. Muito bem. Nosso querido amigo participante do Rapscast, Rafaelo Salles, fez elogios pro nosso cast sobre stand-up comedy. Beijão pro Rafaelo. Outro beijão especial pro nosso querido participante também, Luiz Felipe Lamussi. Participou deste podcast do stand-up comedy. Muito divertido. Ele deu uma aula de stand-up, né, cara? Pois é, foi ótimo. O Jonathan e a Luana Canavieira comentaram no nosso post sobre o Game of Thrones. Um abraço especial pra eles. Aliás, Maguinho, esse mês tem volta do Game of Thrones na HBO e no Calabouço, não é isso? Cara, assim, estamos, né, eu, Renatão, assim, ansiosíssimos, cara, porque realmente são temporadas fantásticas e transformam o Calabouço num caldeirão vivo, cara, assim, é impressionante a vibe do pessoal, entendeu? Então, assim, convido a todos cara, se quiserem ver o Game of Thrones numa plateia, então, cara, pintem lá porque vai ser fantástico. Se você é do Rio de Janeiro e tá afim de assistir Game of Thrones da melhor forma possível, com muita qualidade e repleto de fãs e com uma vibe absurda, cola lá no Calabouço. A gente vai fazer a temporada inteira a partir do dia 16. Vão ter sempre shows legais de bandas temáticas, sorteios de brinde, drinks temáticos. Na hora do episódio, apaga a luz, fica só o som do telão, vira um cinemão pra todo mundo. E a reação da galera é uma parada assim. A reação realmente é incrível e é arrepiante. É incrível, cara. Não dá pra explicar. Muito legal. É inédito, né? Tem que ir pra sentir essa emoção. Enfim, queria mandar um abração especial pra uma das fãs de assistir o Game of Thrones lá no Calabouço, Patrícia Costa. Ela voltou. Versão .2, né? Recuperada, rejuvenescida.
rejuvenescida, renovada, vai estar nesse cast de hoje, vai fazer uma participaçãozinha no nosso cast de hoje. Só que beleza. Minha querida Camila Ferlin, esposa do outro amigão meu, Cristiano, esteve presente nesse mês nos nossos casts, compartilhando, comentando. Abraço também para Cláudia Priante, Marcos Bastos, Marizilda Massucato, Lerdi Santos e a nossa querida e sócia Alês Koenig, do site Rota Cult. Abração especial também para os nossos ouvintes ao redor do Brasil e do mundo. Como sempre, nossos milhares de fãs em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Moçambique, Irlanda. Mas pela primeira vez, olha só, 2 ouvintes da Índia. Puta que pariu. E 1 ouvinte do Catar. Caraca. Olha só, cara. Então, olha só, sejam muito bem-vindos, muito obrigado em nome do Ratos de Cinema e dos nossos participantes aqui do Ratos Cast. Porra, que fantástico. Sem palavras, cara, sem palavras, assim, muito legal, muito legal. Por favor, mande mensagem pra gente poder ler aqui e comentar. Nós vamos começar hoje o nosso cast dos filmes de junho de 2017. Como eu falei, pra mim foi o melhor mês até agora. Só fui no cinema ver coisa boa e só tinha estreias boas, na minha opinião. Vou começar com o Renatão. Renatão, como é que foi o mês de junho de 2017 pra você? Foi interessante. Eu não achei ele dos piores, mas eu também não achei ele dos melhores, assim, não. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que ele foi um mês de maiores surpresas pra mim. Tanto pelos pontos positivos, quanto pelos pontos negativos, sabe? Alguns filmes eu não dava muita coisa e fiquei satisfeito com eles. Outros eu tava até com alguma certa expectativa e decepcionei muito. Uhum. Então, eu achei um mês bem equilibrado, mais ou menos. Maguinho, o que você achou? Bom, é assim, essa temporada do verão americano tá meio estranha, cara. Assim, em questão de conteúdo e de relevância, não se concretizou muito, não. E especialmente nesse mês, cara, meus maiores destaques, eles residem numa outra esfera, entendeu? Em filmes de menor orçamento e grandes surpresas, cara. Muito bem, eu também diria que as grandes estreias desse mês não me atraíram tanto. A não ser pela Mulher Maravilha, que a gente já falou dela. Sim, claro. Surpresas interessantes. E eu tive a Ratoeira esse mês, então eu já vou começar dizendo que foi o pior filme do mês. Não é surpresa nenhuma. É verdade. Falei que tem uma surpresa sobre a Ratoeira, ainda não vou dizer qual é, mas já entrego que foi o meu pior filme do mês. Vou querer saber de vocês. Posso começar com o Renatão? Manda ver, vamos lá. Que o Maguinho tem que pensar ainda, né? Qual é o pior filme do mês. Então, Renatão, seu pior filme de junho. Vamos começar falando logo do Cocô, porque aí já a gente deixa a melhor parte pro final. Já dá a descarga logo, né? Pois é. Eu acho que essa foi a categoria mais difícil pra mim escolher. Eu fiquei 3 filmes ali, eu tô tentando decidir até agora qual deles que eu acho que parece foi o pior. Parece com alguém isso, né? Decidir na hora, parece parece, cara, mas eu acho que pela expectativa, pelo que ele prometia e pelo que entregou e o que pode ferir os objetivos do estúdio, eu vou ficar com a Múmia. Olha, vamos começar bem. Olha só. Vamos começar já apontando o dedo pro Tom Cruise. Por quê, cara? Eu acabei que nem vi, né? Por causa de vocês. Me falaram tão mal do filme que eu não fui nem ver. Ignora um blockbuster por mês, né, Marcelinho? Já foi o meu ignora um blockbuster desse mês, pois é. Então, cara, eu acho que de nós 3, eu era o que tava mais... Não empolgado, não tava empolgado, mas eu acho que eu era o que tava menos ofendido com a produção desse filme. Eu não tinha achado os trailers tão ruins. Eu tava interessado no que eles queriam fazer nesse Dark Universe, ainda mais agora que eles revelaram o resto do elenco. Ter o Javier Bardem ali pra mim já é uma coisa interessante, né? Ver ele fazendo o filme do Frankenstein, então bate aquilo ali. E eu gosto do Tom Cruise, cara. Ele é um cara que eu aprendi a gostar com os anos. Eu tive uma época de problemas com ele, mas ele não tá conseguindo acertar uma recentemente, cara. Ele tá com os problemas e o filme não funciona, eu acho que muito por causa dele. Ele foi muito mal escalado no papel do Nick, um caçador de tesouros, né? Ele é um aventureiro. Nessa busca dele, ele acaba encontrando o sarcófago da múmia, que eu não lembro o nome agora, que é a Sofia Boutella. E lá ele recebe a maldição, ele é escolhido para receber a maldição da múmia. Isso, e rola todo o desenrolar da aventura da múmia voltando à vida e querendo completar o ciclo dela, o objetivo dela, só que nesse meio tempo ele acaba encontrando a organização onde tem o Russell Crowe, que vive o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que talvez viva o Mr. Hyde, porque se aquilo ali é o Mr. Hyde, cara,
Pelo amor de Deus. Verdade. Eles têm que Vai ter viver que melhorar. Nossa, tem que comer muito feijão com arroz pra virar Mr. Hyde. O roteiro é fraco, o casting é péssimo, os efeitos não funcionam, falta um carisma no personagem do Tom Cruise pra segurar uma franquia. É batido. Ele poderia ser tipo um Nathan Drake. Precisava do Brendan Fraser na Múmia original. Olha só. Eles queriam o Brendan Fraser da Múmia original. O mesmo estilo de personagem. Malandrão, carismático, sabe? Que resolve as cenas de ação. Exato, resolve as cenas de ação, mas ao mesmo tempo é engraçado. E o Tom Cruise não consegue entregar isso em nenhum momento. Ele tem todos os maneirismos dele, as corridas, só que dessa vez ele tá gritando o tempo inteiro. É super esquisito. Coisas que funcionam pra mim é Sofia Boutella como a Múmia. Das coisas que eu vi dela no cinema, ela até agora não fez nada errado. Enfim, o filme é uma decepção. Eu acho que ele não funciona em nada. Ele é uma decepção pra quem esperava um começo do Dark Universe, uma história fechada, história única. Não funciona em nada. Eu vou, infelizmente, acompanhar o relator, cara. Meu pior filme do mês também foi A Múmia, cara. Também não achei os trailers ruins, achei interessante pela pegada. E assim, hoje em dia, cara, eu fiquei muito em cima do muro com esse filme, assim, cara. Porque é o seguinte, esses monstros, cara, hoje em dia, eles não assustam mais ninguém. Porém, aí é o que eu falo, aí nós revisitamos o Drácula, né, de Bram Stoker, e aí eu falei, cara, podia, se o filme fosse levado a sério, poderia ter sido um filme legal. Eu também acho que a escolha do Tom Cruise, assim, não funcionou, cara. Infelizmente, gosto dele. Só que, assim, ele não é engraçado. O primeiro ato do filme, eu tava achando legal, cara. Falei, porra, a pegada meio Uncharted, tipo, gostei, cara, tô curtindo. Quando o filme vai pra Londres e você descobre a grande organização do Dr. Jekyll e tal, o filme desanda. Quando ele acorda no necrotério, quando o avião cai, uma cena que é interessante, quando o avião cai, assim, o filme muda, cara, e ele se transforma num filme muito fraco, entendeu? E assim, o filme, Marcelinho e caro ouvinte, ele não se decide em que gênero ele quer, cara. Ele tenta ser terror, mas não consegue. Tenta ser uma comédia, mas não consegue. O filme de ação também não. Então, assim, cara, eu até botei... Tem uma crítica minha lá no site Rota Cult. Se esse for o modelo que a Universal quer adotar pro Dark Universe dela, né, pra transmitir, pra passar pra gente esses novos monstros, temo que ele não chegue ao seu final, entendeu? Eu temo pela sua continuidade. Eu torço, mas eu tenho muito medo porque, cara, começou muito, muito mal. Infelizmente. Começou com o pé esquerdo. Muito bem. Então, como eu falei, o meu pior filme do mês, eu não vou falar agora, vou falar na ratoeira. Eu queria falar da minha surpresa do mês. É um filme que o Maguinho viu, se eu não me engano. Chama-se Ao Cair da Noite. Porra, estamos juntos, hein? É dirigido pelo Trey Edward Schultz. E é um filme que aqui acho que poucas pessoas até sabem que esse filme estreou. Verdade. Ele em inglês se chama It Comes at Night. Eu acho até o título em português, Maguinho, melhor do que o título em inglês. Concordo com você. Porque depois que você vê o filme, você fica meio que se perguntando que diabo que vem à noite, né? Ao Cair da Noite tem um pouco a mais a ver com o tema do filme. O filme ele se passa num mundo pós-apocalíptico, talvez, porque esse filme é um filme de perguntas. Muitas perguntas não são respondidas, mas... O que a gente costuma criticar em filmes que... são tantas perguntas e nada é respondido e tal. Eu sou principal, eu odeio quando isso acontece em filme. Mas nesse filme eu acho que funciona com a temática do filme. O trailer dele te vende um filme de terror. Não é um filme de terror. É um suspense de alta tensão, assim, de muita classe. Aquele suspense psicológico que vai sendo construído. É um filme sobre o medo, de como você lida com o medo e se existe uma resposta do o que é isso, né, que vem à noite, It Comes at Night, o que é isso? É o medo. Como eu falei, ele se passa num universo apocalíptico, onde tem uma doença que está devastando as pessoas. E aí a gente acompanha essa família, inicialmente um pai, a mãe, um jovem de 17 anos e o avô, em uma casa isolado do mundo e tal, nos Estados Unidos, e lutando contra essa doença, que eles não sabem como é que é transmitida, eles não sabem de onde surgiu e como curá-la. A rotina dessa família é muito estrita, é muito regrada para que eles possam sobreviver a essa doença que eles desconhecem. E aí acontece que um estranho entra na vida deles, quebra essa rotina, e o filme vai construindo uma tensão, vai construindo detalhes ao longo dessa nova rotina que se cria com esse estranho, e como o medo, principalmente o medo que vem à noite, né, de um desses personagens não dorme
Você acompanha muito pelo ponto de vista dele. O ser humano entrando numa paranoia, numa ideia de loucura, enfim. É um filme que me surpreendeu demais, assim. Eu fui ver, infelizmente, num cinema vazio, mas as pessoas que estavam comigo, dava pra perceber que tava todo mundo tenso. Eu fui ver o filme no meio de uma tarde e tal. Tinham muitos adolescentes, a gente já tá entrando numa época de férias, né? Era impressionante, porque me lembrou muito quando eu fui ver A Bruxa, até pela surpresa. O filme começa, 5 minutos, silêncio total. E foi assim até o final. É um filme super curtinho, que tem um final que não é que me surpreendeu, revolta bastante, né, Maguinho? Pelo conceito que ele vai trazendo. É o tipo do filme que você vai falando assim, eu não acredito que ele vai fazer isso, e ele faz, e você mesmo assim você fica chocado, mesmo deduzindo o que pode acontecer. Então é uma grande surpresa realmente pra mim. Achei muito interessante vê-lo numa sala com outras pessoas, porque as reações foram muito interessantes e eu gostei demais. Maguinho, foi a sua surpresa também, não? Foi, cara. Minha surpresa do mês é O Cair da Noite. Eu fiquei muito surpreso, dado que, assim, eu nem tinha visto o trailer, eu não vi nada do filme. Nada, eu vi só o pôster. E eu acho muito interessante, assim, pro espectador que não viu, ver o trailer depois. Porque você jura que vai ser um filme completamente diferente. E é claro que ele vai decepcionar muita gente. Como decepcionou, a minha sala tava média. E eu vi uns 3 casais levantando, indo embora, né? E no fim da sessão tinha um casal atrás de mim que o cara falou assim, porra, que bela merda. Entendeu? Agora, né? Se você, assim como eu, Marcelinho, Renatão e o nosso ouvinte que nos escuta, curtiu e adorou A Bruxa, porra, Corrente do Mal, Babadook, nessa linha, entendeu? Não tem dúvida que o cara vai curtir muito. Tudo que você vê ali, nada é certificado. O diretor adota uma linha de narrativa que eu adoro, que é deixar o espectador tirar as conclusões de tudo que ele tá vendo, sabe? E acho que independente do lado que o espectador se manter, acho que a jornada vai ser fascinante de qualquer forma. Um belíssimo filme, cara. Gostei muito. E olha, outra coisa, Joe Edgerton faz o pai dessa família. Excelente, que ator maravilhoso. Excelente. Se as pessoas ainda não descobriram o Joe Edgerton pra mim é o Tom Hardy. Ele é um camaleão em todo filme que ele faz. Muita gente nem sabe de quem eu tô falando. Ele fez o Reino Animal, é um excelente ator. Ele fez o Warrior com o Tom Hardy. Pois é, ele fez o Warrior, pode né? Crer, pode crer. E ele fez, acho que o papel dele que acho que as pessoas podem chegar a conhecer é o Êxodos, do Ridley Scott, que ele faz com o Christian Bale, onde ele faz o... É verdade, pode crer. Pois é, ele faz o antagonista do Christian Bale no filme, então é um papel também de bastante... Ele faz até Star Wars, ele faz, cara. Olha só, essa eu também não sabia, tá vendo? Ele tá em tudo e é um excelente ator. Cara, os atores nesse filme estão muito bem, então merece uma olhada. Renatão, sua surpresa do mês de junho, por favor. Minha surpresa é o filme mais esquisito que eu vi esse mês, e eu digo isso da maneira mais positiva possível, que é Colossal, o filme novo da Anne Hathaway com Jason Sudeikis. Eu realmente não esperava nada por esse filme, não vi o trailer e eu acho que isso fez a minha surpresa ser maior, porque se você vai assistir esse filme sem esperar nada, você realmente vai ser surpreendido. Eu não quero dar tanto da história, porque eu acho que vale a pena você ir e ter essa reação, dessa estranheza, mas é uma mulher adulta que tem problemas de se relacionar com um namorado devido ao alcoolismo dela, e ela não trabalha, não tem responsabilidades, e ela acaba voltando para a cidade natal dela, e lá ela reencontra os amigos dela e volta a ter uma vida lá, e começa a trabalhar, mas é uma vida ainda regada com bebida e não muito compromisso. Ela começa a trabalhar num bar. Tudo muda a partir da aparição de um monstro em Seul, na Coreia do Sul. E o filme se desenvolve com essa premissa e o que esse impacto, né, desse monstro causa na vida dela e das pessoas ao redor dela. É um filme diferente de tudo que você já viu e vai ver esse ano no cinema. Eu acho que é isso que me encantou nele, porque um festival de reboots e remakes e adaptações de milhões de coisas, de super-heróis e tudo mais, esse é um filme totalmente original. Ele abraça a estranheza da melhor maneira. Funciona muito graças ao elenco. O Jason Sudeikis, que é um cara que eu gosto muito, ele já fez várias comédias. O Quero Matar Meu Chefe, acho que é a comédia popular dele, de maior sucesso aqui no Brasil. Mas ele é um cara que eu já vi coisas um pouco mais dramáticas dele. Eu sei que ele é um cara que entrega, e a atuação dele no filme é fantástica. Ele é basicamente 2 personagens. A virada do personagem dele chega a ser grosseira. Incomoda um pouco porque eles não dão tantos motivos para essa virada acontecer. Eu acho que o filme tem esses problemas de talvez um pouco do desenvolvimento dos personagens. Eu não achei não, sabia?
Eu achei que ele era muito, tipo, nice guy, pra de repente virar aquilo ali. Eu não achei que justificou o suficiente, mas eu acho que ele tá fantástico no filme, e ela tá muito bem, ela tá ótima no filme, mas eu não sei por que Hollywood tem um problema com ela, especialmente depois do Oscar, então ela tá meio que em baixa lá, né, tanto que fazer esse filme, é um filme que saiu e não teve nenhum buzz lá fora de nenhuma maneira, nem positiva nem negativa, mas é um filme interessante, é um filme que vale ver, especialmente se tá cansado das mesmices de todo fim de semana saindo, então, colossal a minha surpresa. Que legal. Muito bem. Eu gostei do filme. Eu acho que eu gostei um pouco mais do que você, Renatão. Eu achei... É um filme que é sobre um tema que você não tem ideia do que é. Se eu não te falar, você vai ser surpreendido. Eu acho que a grande graça do filme é realmente essa surpresa. E ele tem um terceiro ato bem interessante, na minha opinião. Mas, Maguinho, você gostou do Colossal? Você também viu, né? Realmente, assim, é um filme pra poucos, né? E assim, quem sabe um pouquinho quem é o diretor, que é o Nacho Vigalondo, assim, sabe que algo diferente vem. É interessante, sim, cara. Gostei também. Vamos começar com os nossos blockbusters. Começamos já com um blockbuster. Eu queria dar uma sequência nesse blockbuster. Nós fizemos um podcast sobre a Mulher Maravilha. Foi um sucesso maravilhoso. Tivemos vários comentários, como eu falei aqui. Mesmo. Mas você não deu ainda a sua opinião. Eu não sei a sua opinião ainda sobre Mulher Maravilha, de Patty Jenkins. O que você achou desse filme? Primeira coisa, fica muito difícil eu achar algo diferente depois de escutar o cast que vocês fizeram, entendeu? Um cast espetacular. Eu assino embaixo praticamente tudo que foi dito e convido quem ainda não escutou para baixar já. Cara, eu curti muito. Eu acho que melhora muito a visão da gente para com o universo da DC. A direção, na minha opinião, ela é muito correta, né? Tem um primeiro ato lá em Temícera muito, muito interessante, lindo, né? Visualmente falando. A Gal Gadot, cara, eu acho que é uma pérola, ela brilha muito, sabe? A câmera tem uma paixão por ela, que a parte da atuação realmente não é o forte dela. Porém, o filme exige muito pouco dessa atuação dramática, entendeu? Cara, o Chris Pine tá fantástico. Os meus poucos problemas que eu tive com o filme são os mesmos ditos por vocês mesmos, né? Que é o terceiro ato exatamente igual aos 3 filmes do universo DC, sabe? Que destoa do filme, de tudo que a gente viu. E um vilão também meia boca na sua concepção humana. A visão dele de humano e no que ele se transforma, eu achei meio que não combinou. Porém, assim, eu acho que com Mulher Maravilha, a luz no fim do túnel fica muito mais clara pra descer, fica muito mais brilhante. E que eu acho que deixa ela muito mais confiante pra contar mais sobre essas divindades que a gente adora. Gostei muito. Ainda no tema dos blockbusters, o Renatão viu um que teria que ser um blockbuster, pelo menos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu não sei se teria um apego tão grande. Acho que não. Baywatch, de Seth Gordon. Que, olha, é engraçado, chegou aqui como Baywatch e não como SOS Malibu. Que eu acho que se tocaram que o nome SOS Malibu é um nome ridículo, né? Então chegou com o título original, Baywatch, que é baseado numa série dos anos 90, né, Renatão? Que fez muito sucesso com a Pamela Anderson. Deixa eu te perguntar, a Pamela Anderson está nesse filme? Tá no filme, cara. Olha. Ela e o David Hasselhoff. Esse tinha que estar, com certeza. Você sabe que eu gosto de comédia, eu já deixei isso aqui claro. E eu gosto do The Rock. Eu acho que ele é um cara com tempo pra comédia. Eu acho ele um cara carismático, ele é uma pessoa incrível. The Rock, uma pessoa incrível. Se você estiver ouvindo isso, The Rock, eu te amo. Pessoalmente, né? O Renatão já ligou pra ele. Não, como diz o Marcelo. Tomou cerveja. Não, queria eu. Como diz o Maguinho, o The Rock, pessoa física, é uma ótima pessoa. Eu acho ele muito bom, achei ele muito engraçado e eu acho que ele foi se encontrando em Hollywood, tanto que ele hoje em dia é uma das maiores potências lá dentro. O Zac Efron é um cara que não acho ele a desgraça que muita gente acha, e ele foi se achando também muito na comédia, do Vizinhos 1 e 2, eu gosto muito dos dois e eu acho que ele tá muito bem ali. A ideia de Baywatch, do filme Baywatch, é uma merda. Se você parar pra pensar, assim, a ideia da série era horrível. E a ideia do filme é horrível. Tanto que eles fazem uma piada com isso dentro desse filme. Sobre... Olha isso que a gente tem que fazer. Parece um plot de uma série de TV bosta dos anos 90. Aí eles meio que se olham assim, sabe? Se você parar pra pensar, isso é muito ruim. Só que a gente vive num mundo onde o filme do Anjos da Lei, que também é uma ideia horrorosa, dá super certo. Mas dá super certo porque foi feito da maneira mais correta possível.
possível. Nunca se levando a sério, tirando sarro. O segundo filme, que tinha tudo pra ser horroroso, é genial. Pra mim é uma das melhores sequências de comédia, porque tira sarro do primeiro, ele repete a primeira fórmula toda, mas faz dar certo. Então, o Baywatch, por mais que seja um absurdo pensar que daria certo, eu acreditava. E o filme já começa de uma maneira, cara, que é um salvamento do The Rock e termina com golfinhos pulando por cima dele e o logo Baywatch no fundo. Nossa. O que vem daí pra frente, cara, é uma série de piadas sem graças, superexposições masculinas e femininas do corpo. Plot não tem sentido. As piadas não funcionam. Alguns personagens secundários são ok, mas não o suficiente pra segurar a história. Tem um menino que acho que é John Bass, o nome dele. É o gordinho do grupo principal. E o The Rock, ele vendia muito o filme como se o John Bass fosse o novo gênio da comédia. Ele falava assim no Instagram dele, ele divulga muito, né? Ele é um cara que divulga pra cacete todos os filmes dele. E ele ficava falando, John Bass vai ser o cara desse filme, o cara desse filme. Todo mundo vai falar dele. Ninguém falou do moleque, porque ele é só mais um. Assim como o filme é só mais um filme, entendeu? O problema é que ele carrega o nome do The Rock, carrega o nome de ser a nova comédia, a nova franquia de comédia. Mas, cara, não vai dar certo. Isso que eu não tô nem batendo nas paradas mais importantes, tecnicamente, ou os efeitos visuais do filme, que são péssimos. O filme não sabe fazer fogo, cara. Você fazendo fogo, sei lá, no Movie Maker, sai um fogo melhor que usado nesse filme. O Baywatch brigou muito com a Múmia, mas eu acho que o estrago que a Múmia causa é muito maior. Eu ia te perguntar isso Baywatch agora, Renato. Por que não Baywatch no pior do mês? Porque eu achei que era também. Porque eu acho que a Múmia causa um estrago muito maior. A Múmia é muito ruim. Só que ela é tão ruim que ela pode atrapalhar o universo inteiro. O Baywatch é ruim e acabou. E é esquecível, Vai né? ser Você sai e esquece. É esquecível. Sim, Você sai e esquece. É só uma bosta boiando no mar. Justo, sabe? justíssimo. Você vai esquecer do filme. Ele tem momentos que as piadas funcionam, claro, um filme de comédia, em alguns momentos uma piada ou outra encaixam ou funcionam, até porque o elenco, em alguns pontos, não são pessoas ruins, né? Não são atores ruins fazendo comédia. Acaba dando certo, mas em grande parte é um grande acidente. Muito bem. Pô, eu tava até curioso ainda pra ver esse filme, porque eu ri do trailer. Eu ri. Eu achei algumas piadas bobas, mas legal, bem sessão da tarde, assim. Quer dizer, na verdade eu perguntei, Renatão, você vai ver? Ele falou, vou. Eu falei, então deixa. Não, deixa ele ver. Depois eu vou te falar, cara, eu tava até empolgado com esse filme, empolgado em aspas. Pois empolgado eu também. Mas é exatamente por isso, eu acho que a gente tava na expectativa de ser o novo Anjos da Lei, e não é, cara. Não chegou nem perto. Pois é. Não chegou nem perto. Eu tive uma história engraçada com esse filme e, pelo problema, eu falei, cara, algo está me distanciando dele. Que eu tava escalando pra fazer, Marcelinho, a cabine desse filme, só que a cabine... Cara, isso é inédito, deu overbook na cabine, entendeu? E aí eu fiquei de fora. E aí eu falei, cara, então, quer saber? Eu não vou pagar essa porra não, foda-se. Um bom sinal. Foi um bom sinal, é verdade. Como nós sempre fazemos todo mês, nós temos um convidado especial para o cast de hoje. Olha. Nosso convidado ressurgiu, já que a gente está falando de Baywatch, né, de chamas e tal. É a nossa fênix do Ratos Cast, Patrícia Costa, voltou para nos ajudar a fazer nosso podcast dos filmes de junho. E ela vai falar um pouco de Divinas Divas, da Leandra Leal, a estreia da Leandra Leal como diretora. Direção, né? Patrícia, por favor. Olá, caros amigos roedores do Ratos de Cinema. Meu nome é Patrícia Costa e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o filme Divinas Divas, que é um belíssimo documentário, estreia da atriz Leandra Leal na direção. A gente fala muito sobre as dificuldades que o cinema brasileiro enfrenta, né? Dificuldade de emplacar público, de ter filmes de sucesso e muitas vezes até de produzir materiais que a gente considera materiais de qualidade. Principalmente sobre como a gente ainda está muito marcado por aquilo que os amigos aqui do cast costumam carinhosamente chamar de Globo chanchado, né? A maciça presença do que a gente entende por cinema nacional como sendo essas comédias estilo Zorra Total. Atores da Globo, roteiros ruins, que são filmes dos quais a gente geralmente foge loucamente, né? Na melhor das hipóteses, aqui no cast a gente pelo menos torce para que alguns dos nossos amigos vá assistir esse filme como Ratoeira, para que a gente pelo menos possa se divertir um pouquinho com o sofrimento deles. Eu acho que é notório que os documentários, e principalmente documentários brasileiros, eles não estão entre as paixões nacionais, né? Eles não estão entre aqueles filmes que levam o público de massa para o cinema. Principalmente em se tratando de assistir no cinema. Então, bom, considerando tudo isso, eu acho que esse filme da Leandra Leal, ele tem uma enorme relevância para o cenário cinematográfico brasileiro. Por muitos motivos, né? Eu acredito que ele tem, junto com alguns outros filmes, quebrado algumas barreiras, né? Como o Aquários, por exemplo, que também eu acho que conseguiu movimentar um pouco essa coisa e mudar um pouco
pouco essa ideia que a gente tem do filme brasileiro. Pra começar, ele tem tido uma aceitação muito grande do público, né? O que é interessante para um documentário. Além de levar o público brasileiro para assistir um documentário sobre a história do país, ele também é um documentário que ele fala sobre um tema que é muito tabu. Então é muito curioso, né? Então eu acho que ele tem um mérito enorme por conseguir tirar o público do lugar comum e mostrar que o cinema nacional ele tem mais para oferecer do que aquilo que a gente considerava antes, né? Do que comédias ruins, na verdade. Bom, em um resumo bem superficial, ele conta a trajetória de artistas que são considerados a vanguarda do movimento travesti no Brasil, né? Lá na década de 70 e 80. Bom, elas são consideradas ícones dessa primeira geração do movimento travesti. Bom, ele, na verdade, esse documentário, ele explora o reencontro dessas mulheres para a montagem de um espetáculo comemorativo que seria realizado no Rival. Esse é o fio condutor, passeando por ensaios, relatos, entrevistas e até mesmo alguns passeios por pontes da cidade. Essa história vai se construindo, né? Ela vai se costurando. E ela cria, no final das contas, um cenário que ele é muito mais amplo do que a vida dos personagens. Bom, eu sou muito fã do gênero de documentários, né? Eu assisto muitos documentários. E eu acho que uma coisa que o documentário tem é que existe um grande risco, que é o caminho que a história vai tomar. Eu acho que é muito fácil se perder, né? Diferente dos filmes que você tem os roteiros prontos, você chega lá, o filme os atores fazem, enfim. O documentário você nunca sabe muito bem que caminho tomar, né? Bom, segundo a Leandra Leal, foram mais de 400 horas de registros. Então a quantidade de material e de possibilidades são muito grandes, né? E eu acho que isso, pra mim, isso só evidencia ainda mais a excelência desse trabalho, né? Os caminhos poderiam ter sido muitos. Na verdade, os caminhos foram muitos. Porque se você for analisar o filme, você vê que a quantidade de assuntos abordados em pano de fundo é muito grande. Então, através dos relatos dessas divas, ele consegue abordar muitos assuntos, né? Levanta muitas questões e é bastante político em muitos momentos. Talvez eu acho que até ao longo do filme todo, né? Mas eu acho que o mais importante, talvez o que torna esse filme tão diferencial, é que ele não é um filme político, necessariamente, né? É um filme que a política tá ali no meio dele pelas questões que ele aborda, mas é um filme que ele é muito humano, né? Então ele não perde nem por um segundo essa importância do caráter humano que o filme tem. Nos primeiros 20 minutos você já consegue criar uma conexão com esses personagens que te acompanha ao longo do filme todo. Imediatamente você se transporta, né? Como se você estivesse assistindo uma peça de teatro. E no cinema onde eu assisti, por exemplo, e isso é muito curioso, a reação que as pessoas têm ao filme é realmente como se elas estivessem ali de verdade, como se aquilo fosse um teatro. Então, entre palmas, gargalhadas, lágrimas, as pessoas foram interagindo com o filme, como se aquilo tivesse de fato acontecendo ali no momento. Então, a cada minuto, a gente vai se sentindo mais íntimo dessas pessoas, né? Então, eles vão falando sobre o que é ser mulher, sobre o processo de aceitação, família, infância, sobre as dificuldades que a gente enfrenta, não só sendo uma pessoa que está, de certa forma, na contramão da sociedade, mas como ser humano mesmo, né? Sobre processos de transformação de corpo, são muitas questões sobre amor, sexualidade, e tudo isso em meio a um momento histórico, né? É um filme que é muito relevante, que é muito importante e que trata de questões muito delicadas, mas de uma maneira muito bonita. Então, além disso, é um filme que tem uma fotografia linda, isso tem uma importância não só para acrescentar a nossa vida, né, essas histórias, mas também uma importância de registro, né, porque eu acho que falta muito registro de muita coisa que aconteceu. Então é um filme extremamente relevante e eu super recomendo. Ele ainda tá nos cinemas, só ir lá. Fiquei na curiosidade agora. Aí eu fico feliz de saber que a nossa campanha #SomosTodosPatty deu certo, a Patty voltou. Voltou. Como Bem uma lembrado, fênix bem de Pacific Rim, cara. Olha que beleza. Eu queria fazer nosso pacotão clássico, né? Vamos começar com o Maguinho. O Maguinho viu 2 filmes que tiveram boas críticas lá fora e que infelizmente aqui passaram muito rápido. Um deles eu vi, que foi o Z, A Cidade Perdida, do James Gray. Eu sou um fanzaço do James Gray. Também. Infelizmente é um cara que nem Hollywood ainda descobriu ele, né? E veio com esse filme, Z, A Cidade Perdida, que é com Charlie Hunnam e a Sienna Miller, e um irreconhecível Robert Pattinson. Isso aí. Um excelente papel, aliás, do Robert Já Pattinson. deixou, Queria que alguém falasse desse filme. Já ficou longe toda aquela carcaça deixou pra trás, né? do Crepúsculo. Ah, mas ele deixou muito tempo, Deixou cara. muito Depois tempo, dele, claro. Não, ele só dele tá- brincar um só pouquinho tá- com o Cronenberg. Verdade. Pois é. Mas eu queria que o Maguinho falasse desse filme, mas também falasse da estreia da Eleanor Coppola, esposa do Francis Ford Coppola, no cinema. A família toda agora dirige, né? Então, Sim, problema. sim. O filme se chama Paris Pode Esperar, passou
um pouco ampassando o cinema. Maguinho, nos diga um pouco sobre esses dois filmes. Cara, vamos lá, são filmes completamente diferentes. Cada um com a sua particularidade. Cara, eu vou começar com Paris Pode Esperar, que é como você falou, né? O filme da esposa do Francis Ford Coppola, que é a Eleanor Coppola, aos 81 anos, cara. Isso é fabuloso. E deixando claro, cara, que nunca é tarde pra viver e realizar os sonhos, sabe? Os projetos, de todos nos âmbitos da nossa vida. E eu fiquei muito na dúvida sobre esse filme, se ele entraria na minha surpresa ou no meu melhor do mês. Juro que eu decidi na hora também. E se vocês perguntarem por que não entrou, eu não sei responder. Não sei. Eu escolhi na hora aqui. Só pra situar o nosso espectador, ele trata a vida de um casal vivido pela exuberante Diane Lane. Ela é igual o vinho, né? E o Alec Baldwin, né? Que ele é um produtor de cinema, que trabalha um workaholic absurdo e não tem muito tempo pra ela. E na verdade, eles estão em Cannes, né? E eles iam pra Paris, que ele ia tirar alguns dias de férias. Só que, obviamente, dá uma merda, né? E ele tem que viajar. E ele, cara, ele coloca o sócio dele pra ir com a esposa até Paris de carro. E a partir dali, a gente, assim, se prepare para um road movie gastronômico absolutamente delicioso e belíssimo. A fotografia é linda, os lugares, cara, assim, cara, são de encher os olhos. Um filme leve, como eu falei, lindo, que te faz você sair extasiado, sabe? E vendo que a vida, ela é pra ser vivida, sabe? Sentida, degustada, sabe? E que nunca é tarde pra resgatar isso e pra se surpreender. Como eu sou uma pessoa que amo viajar, cara, eu acho que viajar é trocar a roupa da alma, entendeu? Então, assim, esse filme tem muito disso. Então, adorei esse filme. Agora, o Cidade Perdida, cara, também adoro James Gray. Ele fez Os Donos da Noite, Era Uma Vez em Nova York. A estética dele é muito interessante, né? Também situando o cara o leitor, o cara o espectador, ouvinte, me embolei todo. O filme conta a história do Percy Fawcett, né? Que é o Charlie Hunnam, né? Que tá tentando virar o queridinho aí, né? Não sei, eu acho que não. É um militar britânico, né? Que ele é enviado pra América do Sul em 1900 e... Cara, não sei, é bem antigo. É 1900, é no começo do século passado. Isso, 1909, 8, por aí. E pra estabelecer a fronteira entre Brasil e Bolívia, que tá tendo uma disputa e tal. E ele deixa pra trás a esposa, a filha e tal. E ali, nessa viagem, ele se convence que existe uma civilização avançada no meio da Amazônia, cara. Mais que por corpo acadêmico dele, ele fica ridicularizado e tal. Ele, né, volta com uma equipe que Robert Pattinson espetacular, entendeu? E como a gente falou anteriormente, tudo que o James Gray faz, né, a filmagem é muito elegante. E o filme poderia, se não fosse por ele, né, caminhar por um Indiana Jones ou algo parecido, um filme de aventura, mas não, o filme transforma a selva, na minha opinião, quase como um personagem à espreita dele. Coisa interessante é assim, o filme ele é baseado num livro. O que importa ali é a jornada do homem, que tem um destino que só ele sabe o que é. O trio de atores, né, o Hannah, o Pattinson e o Holland, tá muito bem, atuação sólida. O filme termina de uma forma muito interessante, assim, o final é belíssimo, por ser uma história real, né, a gente não sabe o que realmente aconteceu com ele, com o Fawcett, né. Então, assim, é um filme profundo, é um filme que fala muito mais nessa parte de relação entre o homem branco, entre o indígena, de uma forma muito mais ambígua do que a gente tá pronto pra ver, sabe? Então, também gostei muito, é um filme com assinatura de James Gray, cara. Belíssimo filme também. Muito bem, por isso que eu digo que eu só vi filmes bons esse mês, como o Maguinho está testando aí também. A gente teve uma opinião muito parecida, pelo jeito, dos filmes desse mês. Combinamos muito no mês. Dos que a gente viu, pelo menos, igual. Verdade. Ao contrário do mês passado, né? Mas mês passado que foi o Alien. Né? Você que conhece mais do Charlie Hunnam que o Maguinho e tudo mais, ele tá bem no filme, cara? Porque me preocupa muito ele. Cara, eu não acho ele um ator ruim. Eu não acho ele um ator ruim, mas no cinema até hoje, caralho, ele não conseguiu. Mas olha só, o Charlie Hunnam, ele não tá mal no Rei Arthur, na minha opinião. O que eu vejo no Charlie Hunnam é que ele tem altos e baixos. Por exemplo, todo mundo lembra do Charlie Hunnam, quem conhece ele, do Sons of Anarchy. Na primeira temporada do Sons of Anarchy, ele não está bem.
ele pegou o personagem da segunda temporada, na minha opinião, da segunda temporada em diante. Que aí você vê realmente que ele consegue explorar outros lados do personagem. Mas eu não acho mas que ele o nem é a melhor personagem coisa. também vai para outros lados. Eu acho ele nem a melhor coisa do Sons of Anarchy na primeira temporada. Depois ele melhora. Nesse filme, altos e baixos. Agora, eu acho que é um dos melhores trabalhos dele no cinema, sem dúvida. Ele tem um bom diretor, ajuda. Sim, Tá? verdade. O problema que eu vejo muito no Charlie Hunnam é a questão estética dele. Nesse filme, por exemplo, ele tá na floresta, todo mundo suando. Até o Pattinson mesmo, ele tá com uma barba imensa, um corte no rosto e tal. E o Charlie Hunnam tá sempre bonitinho, com o cabelo penteadinho, tá sempre, sabe, com a barbinha feita. Sempre Então maquiado. eu acho que também é um daqueles atores que ele é um rostinho bonito, então é difícil você enfeiar ele, né? Isso acontece também no Rei Arthur. Então eu acho que isso atrapalha um pouco ele. Agora, como ator, eu acho que ele ainda vai melhorar. Eu gosto dele no Pacific Rim, por exemplo. Eu acho que ele tá bem fraco naquele filme. Foi uma piada dele, mas eu tava vendo uma entrevista dele no Graham Norton, falando do Rei Arthur, e ele falou que ele pediu pro Guy Ritchie deixar o Beckham mais feio. Porque ele achou que o Beckham apareceu e o Beckham ainda tava mais bonito que ele, e Tá vendo? ele tinha que ser o cara mais bonito. Mas enfim, é um bom filme, é um filme que merece ser visto, e é um filme que, assim como Apocalipse Sinal, ele vai te deixar completamente aterrorizado sobre um dia fazer uma incursão numa floresta. Uma floresta desconhecida. Com 1 hora de filme eu estava assim, eu não entro mais numa floresta. Não entro. Sim. Renatão, vou fazer um pacotão com você também, só que eu deixei pra você 2 thrillers estrelados por atores que são muito amados aqui no Brasil. Tom Hanks fez O Círculo, que é também com a nova queridinha da América, Emma Watson. Eu queria que você falasse também do Neve Negra, do nosso argentino queridinho, que é o Ricardo Darín, nesses 2 suspenses que estrearam esse mês. Por favor. Então, primeiro falar do Círculo, que é até engraçado você comentar o filme do Tom Hanks na frente, Tom Hanks tá no pôster. Só Tom Hanks não tá muito no filme. Ele quase não aparece. Quem for no filme que é esperando um Tom Hanks não vai ficar muito satisfeito com isso, não. Eu acho que o Círculo era uma proposta muito mais interessante do que o filme que foi entregue. É a história de uma garota, que é vivida pela Emma Watson, que vai trabalhar numa empresa que é uma mistura, digamos, do Google com um Facebook. É como se toda rede social fosse ligada para um sistema de busca. Se o Google Plus desse certo, eu acho que seriam os passos evolutivos do Google. É meio bizarro pensar na premissa desse filme, a exposição extrema da privacidade e como você coloca todas as suas informações, e às vezes você cobra certas coisas, tipo, tem uma hora que ela vai trabalhar nesse lugar, né? Tem uma hora que 2 funcionários chegam lá, o que você fez? Eu andei de caiaque. Ele andou de caiaque, mas como assim? Não tem nenhuma foto sua andando de caiaque no seu perfil, nada que diz que você anda de caiaque. Então, tipo, choca as informações. As pessoas não têm mais aquele contato. E é engraçado você pensar nisso, porque, honestamente, a gente não tá muito longe de viver numa sociedade assim, sabe? Isso é o que é mais surreal na história. E o problema pra mim desse filme é que eu não acho ele bem dirigido. A direção é do James Ponsoldt, é isso? E é um bom diretor, né? É um bom diretor, ele fez o Espetacular Agora, que pra mim foi um dos melhores filmes, ou foi meu filme favorito de 2014, 2013, não lembro quando foi o ano que ele saiu, mas eu gosto muito desse filme. Acho ele um bom diretor de atores, mas totalmente blasé a maneira que ele conduz os atores. Eu acho que é uma história com uma premissa muito mais interessante, mas o filme ele é meio apagado, não acontece nada, basicamente, não tem nenhum senso de perigo. O Oswald Patton e o Tom Hanks são os 2 vilões, em aspas, do filme, porque você não diz que eles são vilões. Eu acho que nada ali foi colocado como ameaçador deles. Eles têm ideias, claro, que são vistas como suspeitas por nós, espectadores, abuso de privacidade e tudo mais, mas ele tá fazendo isso por ideais dele, sabe? Nenhum ideal dele ali foi questionado a ponto de provar que ele é um cara ruim, sabe? Mas eu acho que esse é o problema. Eu acho que a ideia do filme é uma ideia interessante, mas a execução dele acabou virando um episódio deletado de Black Mirror. O Neve Negra, cara, é o novo filme, como você disse, do queridinho aqui do Brasil, que é o Ricardo Darín. Eu até fiquei surpreso que eu fui assistir o filme numa segunda-feira à noite e tava cheia a sessão, lotado, A minha sessão também. Tava bem cheio. Muito legal. Sempre. O filme conta a história do Salvador, que é o Ricardo Darín, que é um homem que vive isolado nas colinas da Patagônia e tudo mais. E ele recebe uma visita do irmão dele,
que é o Marcos, junto com a esposa dele, que é a Laura, porque o Marcos e o Salvador herdaram aquelas terras. E o objetivo dele é fazer o Salvador ceder aquelas terras para eles venderem e receberem a herança. Só que o Salvador não é relutante em vender aquilo ali. Só que o filme é construído de uma maneira que mostra os momentos atuais deles, né? Mostra o dia a dia deles, a situação do filme, com flashbacks. Só que os flashbacks se misturam como se fosse uma assombração do Marcos. Eu achei isso um elemento até interessante de ser explorado no filme. Ele é um filme de mistério, mostra os mistérios na infância deles, a maneira que eles foram criados e como isso refletiu na maneira que eles cresceram, os adultos que eles se formaram. É interessante nesse ponto, mas ao mesmo tempo o grande mistério, ele não é tão surpreendente assim, vamos dizer. Não é tão surpreendente. Ele tem tipo duas surpresas, digamos. Sim. Só que a primeira delas você já enxerga a quilômetros de distância. E a outra é impossível. A outra é bizarra. Se você descobriu, cara, você é um gênio. É verdade. Mas o filme é composto de grandes atuações, tem uma fotografia brilhante. Logo quando ele tá subindo a colina pra Patagônia, indo no meio da neve e tudo mais, tem um plano sequência que vai seguindo o carro. Igual iluminado. Toda a construção, pra mim, igual iluminado, cara. Exatamente. Eu falei isso na hora. A música é Falei igual isso na iluminado. hora. É uma puta homenagem, eu acho muito bem feita. A fotografia do filme é linda, a maneira que ele trabalha com toda aquela paisagem da neve e tudo mais, é muito bonito. É um filme interessante, uma grande atuação do Darín, como sempre. Não é o melhor filme dele ou um dos melhores, mas ainda é um filme muito competente, um excelente exemplar pro mês. Também achei interessante, mas só. Sempre espero mais de um filme com o Darín e com o Leonardo Sbaraglia. Os dois, aliás, estão no Relatos Selvagens também, história diferente. Excelente ator. São né, ótimos Leonardo, atores. Né? Excelente ator. O filme tem boas atuações, mas da história em si, eu acho que é bem ok. Bom, já que o nosso cast é sobre filmes que estrearam no mês de junho, a gente resolveu abrir para filmes que também não estrearam no cinema, mas estrearam, no caso, na Netflix. Eu acho que é nada mais justo, já que a Netflix cada vez mais tem filmes originais, são filmes que as pessoas acompanham do mesmo jeito, e dessa vez a gente vai trazer também, a partir de agora, a gente vai trazer filmes que também estrearam fora do circuito de cinema em outros canais. No caso, eu vou falar do meu filme do mês, que se chama Okja. É um filme que eu comentei sobre ele, ele tava na minha expectativa, né? No cast que a gente fez expectativa, nosso primeiro cast da 4ª temporada. É um filme do Bong Joon-ho, que é um sul-coreano que já dirigiu alguns filmes que talvez você já tenha ouvido falar ou visto, Expresso do Amanhã e O Hospedeiro, que são dois filmes maravilhosos. Dois filmes maravilhosos. Mas o filme dele que eu mais amo, Renatão, se chama Mother. Também fenomenal. É um filme extraordinário. Aqueles filmes que você entra no cinema, não sabe o que você vai ver e sai assim, sabe, sem saber pra onde você vai. Foi meio assim que eu fiquei com o Okja. Esse cara tá sendo descoberto pelos americanos já, né? Ele já tinha feito o Expresso da Manhã, que é um filme extremamente original. Esse diretor, ele é um cara muito original. Esse filme foi envolto em umas polêmicas, porque ele foi exibido em Cannes e ele estaria na competição oficial, mas o presidente do júri, que era o Pedro Almodóvar, falou que nunca ele, como presidente do júri, escolheria um filme que não seria lançado no cinema, seria lançado num canal de streaming, para ganhar o prêmio principal. Isso causou muita polêmica, tem sido muito discutido isso até hoje. Eu não vou entrar muito na história do Okja, porque a gente está pretendendo fazer um cast sobre ele, né, Renato? Sim. Eu só quero deixar para vocês o seguinte: é uma história muito, muito interessante. Você não vai se arrepender de ver esse filme. Eu também recomendaria você não ver muitos trailers sobre esse filme. Mesmo assim, você vai ser surpreendido. Eu fui extremamente surpreendido. O filme tem um elenco extraordinário. Tilda Swinton tá no filme, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, são atores que a gente gosta muito de ver em filmes independentes. São os atores que sabem muito bem o equilíbrio entre o exagero e o real, né? Aquela atuação mais não tão caricata, mas o filme até brinca porque os muito três personagens no filme são bem caricatos, mas bem vários outros também extremamente, mas muito bem equilibrados, né? Não é um exagero, não destoa do filme. Eu publiquei no meu Facebook pessoal sobre esse filme, dizendo: abra o seu coração e vai ver esse filme. É um filme que tem falado para as pessoas de maneira diferente. Ele é um filme sobre vários temas diferentes. Na minha opinião, já é um dos top 3 do ano. Olha, então, eu queria ouvir do Renatão, porque ele já viu o filme também. Foi o seu do mês também, Renatão? Foi o meu do mês também, cara. Que beleza, hein?
como eu tava comentando aqui de outras obras desse mês, ele é diferente, mas ao mesmo tempo que ele é diferente, tem a assinatura do Bong Joon-ho, a estranheza que ele coloca nas obras, mesclando com elementos cômicos e personagens um pouco mais cômicos, que vem também da caricatura deles, né? Atuações fantásticas, é um filme super relevante, super atual. Extremamente. Fica o diálogo depois do filme, né? Você começa a refletir sobre você, as atitudes que você toma e o que você tá fazendo, sabe? O que você faz parte. Belíssimo. Tem uma fotografia belíssima, uma construção de arte fenomenal, cara. Eu acho que é um cinema de qualidade americano, só que ao mesmo tempo você vê as pinceladas de arte do cinema asiático, cortesia do Bong Joon-ho. Então, sem dúvida, cara, tá no Netflix agora, tá pra todo mundo assistir, não tem desculpa. Dá uma chance pra Okja, que você tem certeza que você não vai se arrepender. Maguinho, seu filme do mês, por favor. Eu sei que você não viu o Okja ainda, mas... Não vi ainda, é verdade, cara. Vou ver urgentemente. Por favor. Qual o seu filme do mês, por favor, Maguinho? Cara, meu filme do mês não sei se o público se o cara, meu ouvinte, tá esperando ser esse filme. Porém, assim, eu vou devanear aqui breve. Vou ver se eu consigo. Uma Família de Dois é o meu filme do mês, cara. E sem titubear, eu já falo assim, eu adorei muito o filme, me emocionei muito, adorei o filme. Eu acho que assim... Eu sabia que você ia gostar desse filme. Porra, recomendação do nosso caro Renatão, cara. Ele me falou ontem, né, na cabine do Homem-Aranha, e eu hoje vi o filme e... Já virou o melhor do mês. Achei o filme belíssimo. Cara, ele é um belo exemplar de drama familiar, cara, com metáforas de conquistas incríveis e inspiradoras, onde o não desistir, sabe, apesar das gigantescas dificuldades que a vida impõe a gente, continua, sabe? Você tem que continuar, porque como aí lembrando o que eu falei no cast do La La Land, no dia seguinte é um novo dia de sol, então não desista. Então assim, depois desse devaneio, vamos ao que interessa. O filme mostra, para quem não conhece, não sabe, o filme mostra a vida do Samuel, né, que é o Omar Sy. Tá espetacular, cara, engraçado, comovente, tá forte, cara, o negão tá gigante, sabe, muito legal. Cara, ele é um bom vivan, sem responsabilidades, né? Ele trabalha em um hotel paradisíaco na beira da praia, na França, né? Pega todo mundo, come todo mundo e tal, até que um dia a mulher de uma noite de amor, né, como muitas outras que ele teve, aparece do nada com uma criança dizendo que é filha dele e simplesmente some, pega o táxi e vai embora. A partir daí, cara, a vida do cara, assim, muda em todos os sentidos, sabe? E aí, pô, o filme dá uma guinada de 8 anos, com muita luta, muita conquista que ele conseguiu. O raio da mulher aparece e quer a guarda da filha, cara. E aí, meu irmão, o filme se desenrola de uma forma muito, muito interessante. Tem uma bela direção, o elenco de apoio, cara, é fantástico. Então, assim, é um filme que ainda reserva uma virada muito emocionante, sabe? Então, assim, é um grande filme, é o meu filme do mês, eu recomendo a todos, cara, que não percam Uma Família de Dois, um belíssimo filme. Tô até emocionado. Muito bem, mano, muito bem. Não chora não, relaxa. Bom, com isso a gente fecha os filmes do mês de junho, um mês eu acho com bons filmes, várias recomendações interessantes, com certeza, vários filmes interessantes. Antes só da gente encerrar aí pra ratoeira, eu queria falar dos filmes que a gente não viu ainda, mas pretende ver. Eu fiquei bastante curioso por esse filme que você tava falando agora aí, Maguinho. Uma família, como é que é? Uma família de dois. O nome é meio estranho. Uma família de dois. Deve ser o título em francês, deve ser isso mesmo. Sim, verdade. Eu ainda quero ver o Baywatch, por tudo de ruim que falaram do filme. Pela galhofa também. Eu quero ver. Vou fazer o quê? Não tá mais passando, já saiu de cartaz. O Homem-Aranha já limpou tudo do cinema, como diz o Maguinho. Verdade. Nada mais irônico do que você ver Baywatch no Pirate Bay, né? Então... Pois é. Mas, enfim, eu ainda quero ver. E eu acho que para por aí, porque todos os filmes que eu queria ver, felizmente, esse mês, eu vi. Eu só queria saber por que o Maguinho não viu o filme do Sepultura Endurance, e por que ele não viu meu malvado favorito 3. Bom, então, rapidinho também. Eu também quero ver o Baywatch abraçando a galhofa. O Okja, óbvio. Agora, sobre o Sepultura, mais uma coisa que aconteceu comigo e, com mais ninguém. Eu fui pra cabine. Ia ver. Fui pra cabine empolgadaço, né? Cheguei lá, a
porra da produtora não mandou o filme pra cabine, cara. Maguinho, eu acho que o problema é você, cara. Não mandou, entendeu? E a sala tava cheia, cara. Devia estar Olha, esperando mais 20 pessoas. Foi todo mundo embora puto. Galera fazendo um rodinha punk, né, cara? A com a produção camisa. não mandou o filme. E o meu Malvado favorito, eu vou ser sincero mesmo. Vocês sabem que eu adoro animação, mas eu fiquei com a peninha, sei lá, quis ver não, cara. Vou assumir aqui pra vocês, eu não quis ver não me interessou não. Mano, Cansou dos Minions. pô, cansei dos Chega, Minions. já deu. Cansei. Eu só queria citar também o documentário sobre o David Lynch, A Vida de um Artista. Porra, que eu não sou muito fã do David Lynch. Eu gosto de uma coisa ou outra, não sou tão fã assim. Mas eu fiquei curioso sobre esse documentário. Renatão, os filmes que você ainda não viu, mas vai ver. Eu fiquei curioso com o documentário de Sepultura, o Endurance, e O Cair da Noite, que era o filme que era um dos que eu mais queria ver esse mês. Eu não tive possibilidade, e vocês falaram pra caramba dele aqui, eu fiquei com mais vontade ainda de ver. Então, sem dúvida, são esses. Muito bem, muito bem. Então, se a gente já fechou com esses filmes, acho que podemos ir para a ratoeira do mês de junho, a ratoeira vingativa do Renato Maciel. O que vocês acham? A música no fundo já subindo, Marcelinho. Olha a música já subindo, já. Porra, que delícia, cara. Eu tô esperando desde setembro isso. Muito bem. Então, ratoeira do mês de junho, começando a partir de agora. A ratoeira do mês de julho foi, como eu falei, escolhida pelo nosso querido Renato Maciel, com muita vingança nos lábios. Eu vou pedir para ele começar a ratoeira, justificando mais uma vez para os nossos ouvintes, dizendo qual foi a escolha dele e por que esse belíssimo filme para essa pessoa que tanto o ama. Primeiro, eu vou estourar aqui aquela cidra que eu ganhei de vocês na nossa reunião de fim de ano, que eu tô guardando ela para uma data especial. Tô estourando ela aqui agora. Esse filme é simplesmente pelo caos e pela zoeira e pra fazer você ficar frustrado e puto dentro do cinema, porque esse mês eu caguei pro objetivo da ratoeira, eu só quero ver sofrimento. Entendeu? Eu já cansei de ver filme bosta no cinema, eu vi Fada, eu vi 50 Tons de Cinza, então tava na hora de alguém pagar, e você, que é sempre o cabeça por trás disso tudo, foi o primeiro. Maguinho, o próximo esse mês é dele. Então, como eu conversei no mês passado, tudo começou com Fada, que é um filme infanto-juvenil, é um filme estrelado por pessoas de internet, pessoas que têm um certo valor para o público infantil do Brasil atual. Então, nada mais justo do que minha vingança começar com meus 15 anos, que é o filme protagonizado pela Larissa Manoela, e eu acho que ele engloba exatamente tudo que o Fada engloba, e eu espero que numa escala muito maior e cause muito mais sofrimento. Então, eu fui incumbido de ver o Meus 15 Anos, que é um filme nacional, dirigido pela Caroline Fiorati, que eu não conheço, mas eu acredito que deva trabalhar no SBT, assim como a Larissa Manoela, que é a atriz principal desse filme. Se você não tem ideia do que é esse filme, você provavelmente deve ter visto o pôster desse filme em algum ponto de ônibus, porque, assim, todo lugar que eu passo, eu vejo, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é que tá aí no Rio a divulgação, mas aqui em São Paulo, também. Esse filme tem uma relevância, como o Renatão já tinha falado no cast passado, porque, assim, essa atriz é muito conhecida, ele é um filme que está sendo extremamente divulgado. Todos os filmes que eu fui ver antes desse filme passavam o trailer desse filme, ou pelo menos uma chamada para esse filme. Então, realmente, ele se encaixa dentro da ratoeira. E eu fui ver com muito pesar, porque, assim, eu tinha certeza que eu ia odiar esse filme. Eu tinha certeza absoluta. Só antes de começar a minha análise, eu queria dizer o seguinte: nosso querido amigo Choquito também viu Meus 15 Anos. Olha! Acho que por influência nossa. Te acompanhou na ratoeira. Pois é, você tá vendo como é fã número 1? Ele, por influência nossa, eu acho que ele entrou também na ratoeira e foi ver o filme também. E provavelmente ele vai com você, Maguinho, nessa ratoeira do que o Renatão vai escolher pra você esse mês. Que, vamos lembrar, é dupla, tá? Ok. Vai ver 2 filmes. Então vamos lá, eu entendo. Hoje eu entendo, Renatão, essa questão toda de você dizer que era o creep do cinema. Agora eu entendo. Agora eu entendo isso, porque eu fui ver esse filme num cinema onde tinham 6 pessoas. Eu era a 7ª. Eu disse para outras pessoas que a Larissa Manoela era o 8º passageiro. Mas dessas 7 pessoas no cinema, né, incluindo eu, eram 3 adultos. Eu era um adulto, tinha um pai e uma mãe, e o resto eram todas adolescentes.
e crianças, de 9 a uns 13 anos. Não vi ninguém, assim, da faixa etária que o filme se propõe, né? Dos 15 anos. Pra deixar claro o certificado creepy, você era o único adulto desacompanhado num filme para menores de idade. Imagina o naipe, sozinho, de mochila, porque eu tinha acabado de sair do trabalho, sentado num canto da sala, porque eu escolhi um lugar. Ao contrário de você, eu escolhi num canto, porque você gosta de escolher no meio, né? Gosto. Eu não, eu fui ficar lá num cantinho, que por Cara, acaso... resumindo, tava a 5 minutos de um apito de creepy soar, né? Pais Total. assustados. Pra você ter a ideia da história do Creep, que você gosta das histórias creeps, tinha uma família de uma mãe e 2 meninas não mais de 12, 13 anos, e as meninas resolveram sentar longe da mãe. Então a mãe, onde a mãe estava, onde ela comprou os lugares, as meninas queriam ver o filme sozinha, subiram, e onde é que elas foram sentar? Onde elas foram sentar? Uma fileira atrás de mim. Não mais do que 2 cadeiras ao meu lado. Então eu pude compartilhar do filme com elas também. Pude ver o ponto de vista delas do filme. Então, assim, nesse quesito, Creep, considere-se vingado, Renatão, porque você conseguiu. Tô marcando aqui no meu checklist. Checklist. Já foi um. Vai, pra próxima. É óbvio que seria a minha escolha da ratoeira se fosse eu a escolher pro Renatão. Se fosse o contrário, eu escolheria. Ou se fosse pro Maguinho, eu também escolheria, eu entendo. Tem tudo pra me fazer cortar os pulsos dentro do cinema, um filme desse. Mas, pelo filme em si, pelo que esse filme representa pro cinema nacional, Renatão, essa vingança você não conseguiu. Eu vou usar o mesmo critério que eu usei pra Bela e a Fera. Eu não sou o público desse filme. É óbvio que esse filme não ia ser o meu pior do mês, porque tem coisas ali que eu simplesmente, assim, eu dava tapas na minha cara, assim, na testa. Você dá tapa na testa? De tão imbecil. Mas é porque eu não sou o público desse filme. É óbvio que eu não ia gostar. Mas eu vou tentar, assim como eu fiz com a Bela e a Fera, analisar o filme pela visão de quem é o público desse filme. Só pra deixar mais claro, eu gosto de deixar essas coisas claras. Pra você analisar o filme, você se colocou a cabeça de uma menina de 15 anos. Perfeito. Beleza. Check. Não, sério. Já Check. entendi mais um ponto. Ok. Quem é o público desse filme? Assim como o Renatão falou, é uma galera de uns 10 a uns 17 anos que conhecem a Larissa Manoela, sabem quem ela é. Eu não tinha a menor ideia. Apesar de que, olha só, a Larissa Manoela fez o Palhaço do Selton Mello. Vocês sabiam disso? Não. Eu não sabia. Eu vi esse filme, o Palhaço eu vi, mas não sabia que ela estava no filme. Todo mundo deve conhecer ela pelo sucesso que ela fez no Carrossel, né? Ela faz a Maria Joaquina no Carrossel. E esse filme, claramente, você vê que ele foi super produzido pela SBT, um pouco até para mudar a visão que as pessoas têm dela, pelo que eu senti, porque algumas pessoas ainda confundem o personagem da Maria Joaquina, que era um personagem meio escroto, e mostrar que ela é uma menina boa, que ela é uma menina do bem, e também acho que para lançar ela como cantora e instrumentista, porque, assim como eu falei no começo do cast, ela tem uma música no filme, ela canta algumas vezes essa música no filme, e obviamente, quem melhor para dizer que ela tem talento, né, como cantora, do que a pessoa que mais tem talento para as meninas dessa geração, ou seja, o público desse filme. Quem melhor para dizer que ela tem talento do que a Anitta? Olha, a Anitta é um dos personagens do filme que tem tudo a ver, é um filme muito montado, né, para essa geração. Como a gente teve filmes da nossa geração, né, que tinham coisas muito parecidas também, cara, o filme funciona. O filme funciona, por incrível que pareça. Renatão, olha, eu fiz de tudo pra odiar esse filme. Eu só não gostei. E comparado aos ótimos filmes que eu vi esse mês, eu não tenho como colocar esse filme como não ser o pior. Mas ele é um filme ruim? Não. Ele não é. Cara, não é meus 15 anos tá longe, quase não, virando a sua surpresa do mês. Mas Não, meia vamos hora lá. de programa vai. Mais 15 minutos ele vai ceder. Vamos lá. Larissa Manoela é uma boa atriz? Ela é uma menina ainda, tem altos e baixos, mas ela consegue levar o filme numa boa. Você vê que pela idade dela, ela tem como melhorar. É uma menina que faz de tudo nesse filme. Dança, canta, pula. E ela se sai bem, tem até nos momentos dramáticos, nos momentos de comédia. Não compromete. Deixa eu contar a história do filme. O filme é sobre uma menina É bom, né? É bom, né? Eu tô aqui É bom, é bom. pô, ansiosamente. Ela é filha única, ela é filha única do pai dela, que é vivido pelo Rafael Infante. Rafael Infante, comediante do Porta dos Fundos. Definitivamente não tem idade pra ser pai dela nesse filme. Ele é aquele paizão, amigão e tal. E ela é uma menina de 14 anos que está prestes a fazer os 15. Não quer fazer uma festa de 15 anos. Mas o pai acaba ganhando uma festa surpresa e tal. Uma super festa. Ela só tem um amigo no colégio, que é vivido pelo Pedro Botelho, que é o ator que fez o filme da Ana Mulaerte. Aquele filme Mãe Só Há Uma.
E ele é o ator principal desse filme. E esse amigo dela, eles têm uma bandinha e tal, eles tocam. Presta atenção nessa história onde é que ela vai, hein? Mas não rola nada entre os dois, obviamente, e tal. Eles são só amigos. E ela é apaixonada pelo garanhão do colégio, que fica com a melhor amiga dela. Ou seja, a história é aquela história que a gente já viu 500 milhões de vezes. E a gente já sabe, mais ou menos... Quando o filme... Os primeiros 10 minutos de filme, eu falei assim, já sei como isto vai terminar. Vamos ver como esse filme vai me surpreender. Ela acaba sendo convencida a fazer a festa de 15 anos pra ela poder conquistar o gatinho do colégio. E, enfim, e fazer ciúme nessa amiga dela, que já foi uma melhor amiga dela, mas já não é mais. A menina que vive a melhor amiga é muito, muito, muito ruim. É uma menina ruiva, não sei o nome dela, não quero saber. O cara que faz o garanhão do colégio também é Jesus, horroroso, muito ruim. Nenhum dos dois ajuda, mas esse ator, o Pedro Botelho, que eu falei, Mãe Só Há Uma, tem momentos interessantes no filme. O Rafael Infante, Renatão, vai querer saber sobre ele. Ele segura muito bem o filme. Ele tá interessantíssimo como pai. Como eu falei, o problema dele é a idade, né? Ele não tem idade para ser o pai da Larissa Manoela. Mas tem dois atores nesse filme, um ator e uma atriz, que eles fazem os organizadores da festa, é o Vitor Meniel e a Priscila Marinho. Eu acabei descobrindo que eles são dois youtubers. São youtubers. Não sei se o Renatão deve conhecer. O Vitor Meniel está espetacular no filme. Eles têm uma química muito interessante. As piadas deles não são engraçadas. Até as meninas que estavam do meu lado não riam o tempo todo. Nem ninguém no cinema ria o tempo todo deles. Mas eles divertem. Sabe quando eles estão na tela e você tá com aquele sorrisinho amarelo ali? Tipo, eu sei que você tá querendo me fazer rir. Mas a parte deles é boa. Tem alguns outros amigos no colégio que também tem umas breves histórias paralelas lá. Breves. Tem uma menina que é metida a filmar tudo e postar no YouTube. Tem um que é um repetente, que ele pratica bullying, mas ele tem um coração bom e tal. Tem uma menina que é negra. Pra cacete. Sim. Tem uma menina que é negra e tem um oriental que faz o melhor amigo do bonitão do colégio. E esses dois só estão ali pra cumprir cota. Desculpa a piada, mas é o fato. Esses dois não tem muita história. Mas olha só, o legal do filme, o que eu achei legal do filme, é que todos esses personagens que eu tô falando, eles têm uma função pro filme. Eles têm uma função pra história. As características deles, até essa que eu falei da garota do YouTube e o garoto do bullying, essa característica deles não são só clichês. Eles servem pra trama do filme, em determinado momento do filme. E isso é que eu achei legal desse filme. É uma coisa que até os filmes do John Hughes... Vendo esse filme, eu me lembrei, quando eu vi o filme do John Hughes, que eram esses filmes adolescentes, passavam no colégio... Eu juro que eu dei uma respirada... fundo agora. Não, deixa eu falar, olha só. Caralho, você falar de É impossível não lembrar. É impossível não lembrar. Nem tudo que o John Hughes fez era excelente. Principalmente se você vê agora, com os olhos que eu tenho hoje. Tô falando dos olhos que eu vi esse filme hoje. Em alguns filmes da minha geração, alguns personagens que tinham nos filmes lá, os amigos e tal, eles nem precisavam estar no filme. Não tinha função deles estar no filme. Eles estão ali só pra falar merda, só pra você rir. Nesse filme, a maioria desses personagens, eles estão ali pra uma função. E na festa, essa função acaba se desenhando de uma maneira satisfatória pro filme. É clichê? É. Pra caralho. O filme é clichê pra caralho. Tem muita coisa. Eu li algumas críticas sobre o filme e as pessoas falando que o problema é que é muito clichê. É óbvio. Todo filme que for abordar esse tema vai ser clichê, não tem como fugir. Mas eu acredito que toda geração tem a sua fase de filmes assim. Os do John Hughes, na nossa opinião, Renatão, são os melhores. São os exemplos a ser seguidos. É fato que a referência que os roteiristas tiveram são esses filmes do John Hughes. Mas isso tem que ser tomado por um bom lado, eu acho. A minha geração é do Maguinho, que é diferente da sua, também teve Lua de Cristal, cara. Olhando hoje, é bem pior do que esse filme. Bem pior do que os meus 15 anos. E na época, todo mundo foi obrigado a ver aquela merda, porque todo mundo no colégio falava daquele filme. A Globo só falava desse filme. E a minha geração teve que ver. Tem o seu querido Sérgio Malandro nesse filme também. Eu gosto desse filme. Então, eu acho ruim. Então, eu acho péssimo. Mas enfim, a tua geração também teve filmes desse jeito. Teve Chiquititas, Eliana e os Golfinhos, Xuxos Doentes. De boa também, pra quem gosta, tá ligado? Você curtiu também, eu entendo. Mas toda geração tem. As mensagens que o filme deixa são boas. Tem momentos interessantes, até de um plano sequência que passa pelo colégio inteiro, muito bem feito. Ela trabalha até alguns planos sequências no filme. A questão do vestido dela, dos 15 anos, que é uma coisa importante, né? Pra quem tá fazendo 15 anos, o vestido. A maneira que o filme mostra é uma maneira original. Mostrar ou não mostrar o negócio. Infelizmente, o pôster
entrega o vestido antes de você ver o filme, mas o filme pensou nessa questão do vestido de uma maneira interessante. A questão toda dela ser filha única é um momento que eu falei, eu sabia, isso vai explorar por que a mãe dela não está no filme. E isso é explorado de uma maneira imbecil, mas no final acaba que acrescenta a história e enriquece até o personagem do pai. E o final do filme que eu falei lá no início que ia ser óbvio, que eu sabia como ia terminar, olha aí, não é o que você espera. Não termina da maneira que você acha que vai terminar. E o que eu fiquei mais feliz, assim, quando acendeu a luz, eu falei, finalmente acabou, tô livre. As meninas que estavam ali, o pai que tava do meu lado e a mãe que tava lá também, eles estavam rindo do filme, estavam se divertindo. Eu, infelizmente, não consegui chegar nesse ponto. Mas assim como eu falei da Bela e a Fera, eu não me diverti, mas eu entendi. E eu acho que pro público que ele é, volto a dizer, no alvo, não é um filme tão péssimo quanto aquele que você viu mês passado. E eu acho que você já até esqueceu o nome dele. Pague pra entrar, resta pra sair. Pois é. Nesse quesito, eu acho que, infelizmente, ainda você não conseguiu se vingar. Porque o filme é um filme interessante, não quis cortar meus pulsos pra sua infelicidade, né? Cara, eu só falo algumas coisas. Renatão. Vocês ouviram em primeira mão que no Ratos Cast teve a única crítica positiva de meus 15 anos. E digo mais, rapidinho, digo mais. Eu tô tolerante ultimamente. Vou cobrar sua boa vontade em outros filmes assim. Porque você assistir esse filme e querer dar uma boa vontade pra poder analisar é interessante, jornada de personagens de meus 15 anos. É interessante a maneira que o pai é representado. É interessante que a Larissa Manoela não compromete. Abra seu coração. Eu Seja mais tolerante. Vou cobrar essa sua tolerância em outros filmes. Pode ficar tranquilo. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. E outra coisa, o que deixa ainda mais legal isso é saber toda a galera que tá ouvindo e falando, puta que pariu, o que tá dando no Cipreste, cara? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, eu tenho que ser honesto. É diferente num filme, como a gente fala, que você coloca uma expectativa. Eu falo mal de outros filmes, mas olha só, eu ando mais tolerante. Eu concordo com o Maguinho em alguns pontos do Alien, mas eu gostei do Alien. Mas... Posso falar uma coisa, Renatão? Vai. Isso Vai. se chama amor. Com isso, a gente encerra a ratoeira desse mês. O Renatão vai escolher, vai continuar a sua peregrinação de vingança, de ódio e sangue, agora com o Maguinho, porque o Maguinho é a vítima do mês de julho. Só antes de você fazer a sua escolha, eu queria dizer qual foi a escolha do público pro Maguinho aqui, qual foi o filme mais votado pro Maguinho ver. Meu Deus. Como eu falei, ele vai ver dois filmes. Vem quicando. Ô, Maguinho, é óbvio que o público escolheu, adivinha o que aquele público escolheu? Transformers! Ah, que beleza, porra! Tamo junto, Aí que tá. Pô. Eu não ia botar Transformers pro Maguinho, porque a reação dele é essa. A gente já sabia que ele ia ver. Ele sabia que ele ia ver. Maguinho, olha só. Sua ratoeira dupla, você vai ver o filme. Eu só quero lembrar você que você vai ver o filme que nós elegemos como o pior filme do ano. Okay. Nas expectativas. Sim. É um filme que todo mundo foi unânime dizer que vai ser o pior filme do ano. Não, eu não tenho dúvida. Então, não tenho dúvida disso. Eu já sabia que você gosta. ia ver essa merda. Não vi uma crítica positiva do Transformers, mas fique à vontade de gostar desse filme, assim como eu gostei dos 15 anos. Só deixando claro que eu não gostei, tá? Eu não gostei. Olha aí, já foi, já era. O Já pior era. do mês. Já está gravado. Você não faça isso, hein? Eu não preciso ter. Não vou acordar. Hein, Marcelinho? Eu não preciso ter argumentos pra gostar de Transformers. Só preciso ter fé. Muito bem. Olha só. Isso devia estar na lápide do Michael Bay. Renatão, por favor, a sua escolha de ratoeira para o Maguinho e sua justificativa. Dupla, já anotei aqui, Transformers. Cara, vamos lá. Sobe minha música, por favor. É difícil escolher ratoeira pro Maguinho, por mais que eu queira fazer a mesma coisa que eu fiz com você, tipo, ofender ele, botar ele pra sofrer dentro do cinema. Ele gosta de tudo. Ele gosta de tudo, cara. Não tem um filme que eu vou escolher aqui hoje que ele vai virar e falar, opa, vamos lá. Legal. Joga Isso, vamos lá. Vamos juntos, abraçados, com um balde de pipoca. Aquelas frases malucas do Maguinho, sempre. Então é difícil ver. Só que ao mesmo tempo, eu não vou escolher um filme qualquer, aleatório, porque tem que ter uma certa relevância. Acho que até se eu chegar e falar desse Detetive do Prédio Azul, que o Choquito comentou no início, que poderia ser um filme pro Maguinho ver, ele não é um filme de relevância, então não vale eu escolher ele. Mas mesmo se eu escolhesse, o Maguinho ia achar ótimo. No geral, eu fiquei na dúvida entre dois filmes, eu acho. Entre esses dois estava o Transformers, eu não ia escolher ele porque eu sei que o Maguinho ia ver, sendo ratoeira ou não. Sim. Aí eu pensei no outro filme que
é um gênero que o Maguinho ama. Eu acho que de nós três aqui, ele é o que mais gosta desse gênero. Ele já pulou um filme desse gênero esse mês, porque ele já achou que era uma merda. Mas no mês que vem, esse mês agora de julho, não vai ter como você pular esse gênero não, Maguinho. Você vai ter que assistir Carros 3 no cinema. Olha aí, bela relevância. Carros 3. Porra, Renatão. Adorei, cara. Bela indicação, cara. Bela indicação. Você já ia ver, Maguinho? Eu já ia ver, cara, já ia ver. Olha só, tá O vendo? 2 foi uma bela rateada, o 1 eu achei muito legal e eu vou dar uma chance, é Pixar, né, cara? Então, É Pixar, é verdade. Muito bem belíssimas escolhido, ratoeiras, Renatão. Transformers e Carros 3. Uma ratoeira dupla que não dá uma pra você, né? É verdade, é verdade. É uma ratoeira motorizada, né? Porque Sim, são dois carros. motorizado. É, rapaz. O Renatão vai ver Transformers? Nossa, não. Transformers e Claro o que não. Guerreiro de Jedi, não é esse o nome do filme? É algo assim. É. Queria muito agradecer a presença de vocês. Do Renatão não agradeço não, porque ele me mandou ver esse filme. Mas brincadeiras à parte. Você gostou, você acabou de falar que gostou. Para de pô, show. Agora já passou. Não falei que eu gostei. Eu falei que eu entendo. Você falou que gostou e se Eu falei corrigiu. que eu entendo. Olha só. Não. Olha só, vou começar com o Renatão. Então, Renatão, com isso a gente encerra essa sede de vingança, né? Por favor, deixe seus contatos também para o nosso público, que sempre adora curtir e comentar com você nas redes sociais. Eu que agradeço, cara. Espero que você deite sua cabeça à noite agora no sofá, no seu travesseiro e fique pensando nos absurdos que você falou sobre esse filme. Tem que ver Mas pra é isso, falar galera. mal. Então você não podia falar mal do Efada. Não tem como não falar mal do EFA. Cara, quem quiser bater um papo comigo, eu tô nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final. Só procurar lá. Também tô no site Rota Cult, sempre escrevendo críticas e dicas de cinema. Saiu essa semana, cara, uma novidade lá no Rota Cult, que é um segmento em vídeo chamado Rota Geek. Eu que fiz o primeiro episódio. Muito legal. Muito legal. Valeu, galera. É focado na história do Homem-Aranha no cinema. Comenta um pouco dos filmes e é uma lembrança e um entendimento de toda a jornada do Homem-Aranha no cinema até o momento que a gente está agora no lançamento do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, quem puder dar um pulo lá no site Rota Cult, assiste o vídeo, compartilha, dá like, porque ajuda pra caramba, especialmente agora que esse bloco tá começando. O feedback de vocês vai ser muito, muito bem-vindo. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem, queria me despedir também do Maguinho. O Maguinho que tem uma missão dupla nesse mês de julho e que viu, como sempre, bastante filme esse mês. Não esquece também de deixar seus contatos, Maguinho. Isso aí, farei a ratoeira com total prazer. Cara, aí como eu sempre falo, é sempre um imenso prazer em fazer os filmes do mês. Como dissemos, assim, foi um mês muito legal, muito bom. Espero que o cara amigo ouvinte faça bom proveito do que a gente falou. Querendo me achar, estou no Rota Cult também, sempre com críticas lá. E no Facebook, Marcelo Pereira, e nas redes sociais do Bar Calabouço. Um grande abraço, continue indo ao cinema e até a próxima. Muito bem, mais uma vez agradecendo a presença de vocês dois. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive esses que eu falei aqui, inclusive a Ratoeira, no meu letterboxd.com/mcipreste. O Ratoscast mais uma vez agradece a presença de todos vocês. Um abraço e só deixando claro, eu não gostei, eu entendo. Renatão caiu. Renatão caiu na cadeira. Se afogou. Bem ótimo. Se afogou. Porra, joga Tá o bem, salva-vida. Maguinho? Quer um Joga boca a o boca aí salva-vida, também? porra. Não podemos perdê-lo. Em direção à luz, Renatão.